Oi, gente! Meu nome é Isabela Eu sou o Thiago. e a gente veio contar pra vocês o nosso testemunho. Atualmente a gente tá morando em Chickasha, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui fazem 6 meses e ele tá aqui faz... Eu vim primeiro para o Mississippi. Eu tô nos Estados Unidos vai fazer 3 anos e meio agora. E eu estudo psicologia. Eu tô para me formar em maio. E a Isabela tá... Eu faço dietética, mas eu sou nutricionista, me formei em nutrição no Brasil e vim pra cá pra fazer um mestrado. Então tô fazendo um mestrado em dietética. Então a gente mora junto e ela faz o mestrado dela em Oklahoma City. E a gente mora em Chickasha, que é mais ou menos 45 minutos de OKC. A gente vai fazer 6 anos juntos e Deus moldou a gente há muito tempo. Antes da gente ser convertidos, hoje a gente enxerga mesmo como Ele veio preparando a gente há muitos anos, desde o começo do nosso relacionamento. E se a gente for voltar mais para trás ainda, mesmo quando a gente não se conhecia, Ele continuou fazendo coisas incríveis para trazer a gente para o lugar que a gente está hoje. Então, a gente vai começar contando um pouquinho da nossa história e aí a gente vai pular para o testemunho, que é mais ou menos sobre como eu vim para cá e por que eu tô aqui e todas as dificuldades que a gente enfrentou no meio do caminho, que foram várias provações pra gente finalmente viver tudo que a gente tá vivendo hoje. Sim. Então, basicamente, a gente tá junto há quase 6 anos, como a Isabela falou. Só que desses 6 anos, mais ou menos 3,5, a gente estava separado por mais ou menos 7.000 quilômetros de distância, quando ela estava no Brasil e eu estava aqui. Mas mesmo antes disso, Deus, ele preparou a gente aos poucos. A Isabela mudou para São Paulo, eu morava em Ribeirão Preto, a gente foi para o colegial junto. Então Deus separou a gente por uma distância menor no começo, para depois a gente estar pronto para essa grande, gigantesca distância. No começo a gente se via a cada 15 dias, mais ou menos. E a gente se adaptou, então a gente estava junto o tempo inteiro morando na mesma cidade, em Ribeirão. Depois a gente se mudou, né? Eu fui para São Paulo e ele ficou em Ribeirão. E a gente teve que se encontrar de novo num contexto diferente, né? De separados e ver como a gente ia fazer funcionar. E aí, de repente, a gente aumentou a distância em muito e a gente se via 2 vezes por ano e a gente também precisou aprender muito com esse processo. E com certeza, sem Deus, a gente não estaria aqui, isso é tipo um fato. Então, resumidamente, Deus preparou a gente para viver todas essas bênçãos que a gente vai compartilhar com você. O caminho não foi fácil e é claro que a gente não tem uma vida perfeita, a gente discute, a gente tem os nossos problemas, mas sem Deus a gente não conseguiria resolver tudo isso e não conseguiria desfrutar dessa alegria que Jesus nos dá todos os dias. Bom, então vamos para o que interessa, vamos partir para o nosso testemunho. O testemunho é sobre como Deus agiu durante todo o processo da minha mudança para os Estados Unidos. Então eu sabia que os nossos planos, né, eram que quando eu terminasse a minha faculdade, eu viria para cá para fazer um mestrado, estudar e para a gente finalmente ficar juntos, né, porque já faziam 3 anos que a gente estava num relacionamento à distância. E a coisa do relacionamento à distância é que se você não tem um período, assim, mais ou menos uma ideia de quando vai terminar, é muito difícil. Então, tipo, a gente vivia sempre, tipo, quando a gente ia se ver de novo, ou também fazendo planos para quando isso fosse terminar. E a gente sabia que quando eu terminasse minha faculdade, o plano era eu me mudar para os Estados Unidos. Então, eu terminei a minha faculdade em dezembro de 2024 e aí a gente logo começou os preparativos para tipo a minha mudança, né? Então a gente começou a procurar por programas que fossem atender as minhas vontades e também ser um lugar bom para mim e para ele, porque ele estava morando em Oklahoma, então seria muito mais cômodo se eu conseguisse fazer um mestrado aqui, né? Que aí a gente ia realmente conseguir morar junto. E aí, nessa procura de universidades, a gente foi pesquisando, passamos um tempo pesquisando, a gente selecionou umas 4 universidades e não eram todas aqui em Oklahoma, então era algumas na Flórida, outras no Texas, enfim. E a gente descartou a possibilidade dessa faculdade daqui, porque era muito cara, não, tipo, enfim, ela era perfeita em todos os quesitos, mas a gente acabou descartando ela, não sei porquê, a gente só descartou. Você primeiro tinha a coisa da nota do TOEFL, você para vir para cá você tem que ter uma nota do TOEFL e a nota dela, a primeira prova ela ficou muito nervosa. É verdade. E ela não conseguiu a nota que ela queria e a nota não batia, a nota mínima para entrar era mais alta do que a que ela tirou.
Sim. Então a gente meio que descartou, eu tava querendo mudar de Oklahoma também. Então, de cara a gente já tirou essa faculdade que ela tá agora. A gente falou, não vai ser essa, não tenho a nota. Eu tinha nota para todas as outras, mas eu não tinha para essa porque era uma nota mais alta. Só que era perfeita. Quando eu li a descrição do curso, eu falava, meu Deus, essa faculdade, ela era perfeita. Eu adoraria ir para ela. Mas enfim, a gente descartou. E aí o tempo foi passando, né? E aí o que aconteceu? Aí a gente foi continuando o processo de aplicação para as outras faculdades. Você vai mandando documento, tal, entrando em contato com as faculdades. E aí, em certo momento, eu tava com o meu amigo Léo, a gente tava no quarto conversando. E aí, falando sobre as faculdades que a Isabela tava procurando, e ele falou, pô, meu, por que você não tá tentando a UIL? E eu falei pra ele, pô, Leozão, é muito caro a faculdade e também ela não recebeu a nota que ela precisava para entrar na UIL. E aí, enfim, aquilo ficou na minha cabeça e eu decidi procurar, né, o preço de novo. E a gente descobriu que era mais ou menos o preço das outras faculdades, era bem parecido. E sobre a nota do TOEFL, ele falou, pô, vai que o pessoal waive a nota, né? Waive é, por exemplo, como que fala isso em... Tem algumas condições, algumas situações que, tipo, eles meio que deixam passar a nota. Então, se você era filho de pais americanos, se você era isso, se você era aquilo, se você era adotado por uma família americana. Enfim, tinha uns critérios lá. E eu não atendia nenhum dos critérios, tipo. Então as possibilidades deles waive o meu TOEFL eram muito baixas. Mas, enfim, a gente já tava, né, nesse processo de falar, vamos tentar, né. E aí, antes disso, o problema maior que eu tive com essa faculdade foi a comunicação, né. Então a gente mandava e-mail, tentava entrar em contato com eles o tempo inteiro e demorava as respostas, era sempre uma confusão. E nisso, os processos e as provações de Deus já estavam acontecendo. Não estava tão claro na nossa mente, mas elas já estavam acontecendo, que todas as coisas, tipo, pareciam que não iam dar certo, mas a gente insistia e orava, insistia e orava, insistia e orava. E eventualmente as coisas iam acontecendo e elas iam fluindo. Aí antes da gente chegar nesse momento do waiver, o que aconteceu foram várias situações, você vai passando por várias etapas quando você está fazendo as applications, né? Então você preenche tudo pelo site, vai desenvolvendo os processos e toda hora dava um problema. Ou dava um problema técnico e a gente tinha que ir atrás de resolver com eles, ou enfim, por algum motivo não funcionava, não sei o que acontecia, mas simplesmente era uma coisa mais difícil que a outra. Eis que eu passei por todo o processo de aplicação, eu fui aprovada na faculdade e eu fui entrar em contato com as pessoas da imigração, que todas as universidades têm uma galera que faz parte da immigration, né? Que são as pessoas que cuidam dos estudantes internacionais. Então eu fui entrar em contato com ela, falando que eu tinha sido aprovada e quais seriam os próximos passos, né? Porque como estudante internacional, você vem para os Estados Unidos com o visto F1, que é o visto de estudante. E aí eu precisava gerar essa documentação e você só pode dar andamento no processo do visto quando você tem esse documento em mãos. Então eu mandei mensagem, e-mail com a mulher, fui trocando mensagem com ela e ela viu que tinha alguma coisa que estava holding o meu processo, que estava dando segurada e não tava dando para emitir o meu F1. E aí ela foi entrar em contato com o pessoal da admissão para entender o que estava acontecendo. Então, lembrando, eu não tinha nota do TOEFL, eu tinha sido aprovada, ninguém tinha me falado absolutamente nada, porque eu joguei a minha nota lá. Eu não tinha aplicado por waiver ainda, eu só joguei a minha nota lá, ninguém me falou se estava certo ou se não estava, eu fui aprovada, o que a gente pensou? Eles aceitaram o meu waiver, tipo assim, não aceitaram porque eu não tinha aplicado, mas eles viram a minha nota, não foi um problema, viram o meu currículo, me aprovaram, então, tipo, tô de boa. Sim. E aí a mulher me retorna com a informação de que ou eu precisaria fazer outro TOEFL para conseguir a nota que eles queriam, ou eu poderia aplicar para esse waiver. Só que as minhas chances eram, tipo, baixíssimas, porque, como eu falei, eu não atendia nenhum dos critérios. Sim. Só que o que acontecia? Tinha lá um critério que estava escrito outro, e eu era esse outro, e o que a gente tinha que fazer era apresentar o máximo de documentos possíveis que provavam que, tipo, o meu inglês era proficiente, né? Que era, tipo, suficiente para eu entrar no curso. É que essas provas, igual o TOEFL, são para a faculdade ter certeza que o estudante vai conseguir acompanhar as aulas, principalmente sendo internacional, que quando a linguagem não é nativa, eles têm que ter alguma maneira de
ter certeza que você vai conseguir acompanhar e você não vai falhar todas as classes, né? E no meio de tudo isso, porque, como ela falou, a gente estava aplicando para umas 5 faculdades diferentes, então ela já tinha sido aprovada nas outras, a gente estava esperando a UIL, e nesse processo estava tudo meio corrido, porque estava chegando a deadline para ela tomar uma decisão para as outras faculdades, e nisso eu também não tinha nem começado a olhar por outra faculdade, então se não der certo a UIL, provavelmente a gente não ia estar morando junto agora, com certeza. Então tava nessa corrida contra o tempo para ela ser aprovada pela UIL e dar tudo certo pela UIL, porque aí ela poderia descartar as outras, mas se ela não fosse, a gente ia tentar seguir outro caminho, e aí eu precisaria também começar a procurar outra faculdade. Então, assim, a gente estava com todas as nossas forças orando para Deus, para que Ele pudesse guiar o processo, e tudo foi muito cheio de choro, de provações realmente, porque foi bem tinha duro. Que ser aquilo. Sim, mas assim, eu perdi, inclusive, eu tinha a deadline de uma faculdade que seria a minha segunda opção, que eu tinha que falar sim ou não até tal dia, e a gente só deixou passar. E confiou no que Deus ia fazer, e Ele fez muito melhor do que a gente imaginava. Mas, enfim, então ela entrou em contato comigo e falou que eu tinha essas 2 opções. E como eu falei pra vocês, o que eu tinha que fazer era buscar o máximo de documentação possível que provavam que eu sabia falar inglês. E aí eu me formei em uma escola bilíngue, até o meu 9º ano eu estudei numa escola bilíngue. Então, como eu falei, se a gente voltar mais para trás, a gente vê as mãos de Deus em todos os lugares, né? Então, eu estudei numa escola bilíngue, eu sabia falar inglês, não era os meus planos me mudar para os Estados Unidos, não era meus planos me passar por uma situação dessa. E cá estou eu, tipo, morando aqui graças ao ensino que os meus pais me deram, e eu falo que, tipo, tem a mão de Deus, porque tudo foi direcionado por Ele para que a gente chegasse nesse momento atual. Então, seus pais poderiam ter escolhido uma escola que não era bilíngue. Exato. E aí você não ia estar pronta, não ia estar preparada, e não ia dar certo nada disso. E outra coisa eu me dou muito bem com as pessoas da minha escola, né? Da minha escola que eu estudei. Então, meu irmão... fundamental. O meu irmão tá lá estudando hoje. E são as mesmas pessoas, então, tipo, é uma relação próxima, o que também é, tipo assim, não é uma coincidência, porque eu poderia só ser mais uma aluna, mas não, tipo, a gente criou uma relação boa com os professores e, enfim, coordenadores, etc. E eu fui até essa escola, e eu falei pra eles, mostrei a minha situação, eu conversei com o diretor e eu falei, olha, o que eu preciso de você é que você escreva uma carta falando que você me acompanhou, porque o diretor hoje foi o meu professor de matemática, então, tipo, me conhece, enfim, participou de grande parte da minha educação. E eu falei pra ele, olha, eu preciso que você faça isso, por favor, faz uma carta. Eu peguei o meu diploma traduzido em inglês, que eu tinha até o 9º ano, mas a gente tá falando, gente, de 10 anos atrás. São 10 anos atrás. Então, tipo assim, em 10 anos eu poderia ter perdido totalmente o meu inglês, tudo poderia ter mudado, enfim. De qualquer forma, eu conversei com eles, eles falaram, olha, eu vou fazer, a gente vai te entregar o seu diploma traduzido em inglês, a gente vai fazer tudo que a gente pode. O diretor escreveu a carta pra mim, só que ele falou, sinceramente, as chances são muito baixas. E eles trabalham com isso de enviar estudante pra estudar fora o tempo todo. Então, tipo, ele me falando que as chances deles aprovarem o meu waiver eram baixas, me deixou, tipo, um pouco pra baixo, né? E não só ele, mas como todas as pessoas na nossa volta, né? Nossos amigos falavam, tipo, é muito difícil, tudo é muito difícil, é muito difícil. Mas a gente tinha uma coisa, fé. E a gente acreditava que tudo poderia ser difícil aos olhos humanos, mas pra Deus nada era impossível. Então a gente falou, não, vamos tentar, a gente precisa tentar, não tem como a gente não tentar. E eu peguei toda essa documentação, enviei, anexei tudo num documento, enviei pra eles. E aí a gente tinha eles falaram que poderiam demorar mais 7 dias pra aprovar esse waiver. Mas como ele falou, o meu processo estava muito apertado, porque eu precisava fazer toda a documentação, tirar o meu visto antes de eu viajar, porque eu ia fazer uma viagem internacional, eu ia para Portugal, e eu tava com passagem comprada para um dia depois que eu voltasse de Portugal. Então eu precisava resolver toda a minha situação antes da minha viagem, porque depois da viagem não ia dar, entendeu? Depois da viagem eu já tinha que estar indo. Então eu tinha que estar com o meu visto em mãos antes da minha viagem de Portugal. E a gente tava falando de o quê? Um mês e meio? Eu acho que a gente já tava
começo de junho, no mínimo começo de junho aí. E faltava, tipo assim, eu ia viajar dia 19 de junho, faltava muito poucos dias, então eu tinha que resolver as coisas muito rápidas. E aí, quando tudo isso começou a acontecer, a gente mandou waivers, falaram mais 7 dias, e a gente, tipo, a gente não tem 7 dias. A gente não tem 7 dias, a gente precisa pra ontem. A gente não tinha mais, tipo assim, tinha que ser o mais urgente possível. Aí, enfim, enviei o waiver, a gente orou, tudo. Eu fui tomar banho. Gente, foi questão de minutos, assim. Não tô brincando, questão de minutos. Eu tô tomando banho, ele me liga. Você que viu o e-mail, né? Acho que foi. Eu vi o e-mail e aí tava lá que o waiver tinha sido aprovado. Sim. E isso a gente tá falando da faculdade que, pô, era impossível. Era impossível se comunicar, impossível, gente. Cada resposta demorava no mínimo 2 dias. E a gente imaginou que para uma aprovação de documento, um documento tão importante, ia demorar os 7 dias. Então a gente já tava contando, já tava planejando de acordo. E aí recebi o e-mail que tinha sido aprovado. E aí de novo a gente achou, nossa, agora deu certo, agora tá tudo perfeito. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, tá tendo muito problema com imigração, as políticas aqui com o Trump estão ficando cada vez mais duras. O que aconteceu? Fechou a entrevista de visto. Então, basicamente, com o waiver, a Isabela conseguiu o F1, que é o documento que ela precisava para marcar a entrevista do visto. Só que aí suspenderam as entrevistas e aí, de novo, a gente teve que esperar. Quando eu consegui finalmente o meu F1, nesse processo aconteceram outras coisas. A mulher que tomava conta da imigração entrou de férias, então, tipo, se ela não tivesse entrado de férias, talvez eu conseguiria ter agendado a minha entrevista, mas por ela ter entrado de férias, eu fiquei, tipo, uma semana sem conseguir me comunicar com ela, e aí quando ela finalmente conseguiu me mandar o F1 e eu fui agendar a entrevista, eu mandei mensagem pra pessoa que tava me ajudando e ela falou, infelizmente, ontem, tipo, no dia anterior ao dia que eu tinha conseguido o F1, tinham fechado as entrevistas com tempo indeterminado. E aí eu falei, e agora, né? Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Tempo indeterminado. Indeterminado, A gente não sabia o que ia acontecer. Eu tinha uma aprovação, eu tinha um F1 em mãos, mas eu não tinha uma entrevista, eu não sabia o que tinha a acontecer. E como eu falei, eu ia viajar para Portugal. A melhor solução foi a gente cancelar a minha passagem, né? A gente deixou a minha passagem aberta, porque obviamente não ia dar, porque eu não tinha tirado o visto. Já tinha comprado a passagem para cá pro dia... Era tipo um dia... não lembro o dia exatamente, mas era um dia depois que eu voltasse de viagem, assim. Tipo, era começo de julho, assim. Era tipo dia 9, dia 7 ou 8. E aí a gente descobriu que você nem poderia entrar no país com visto de estudante se não fosse um mês antes. Sim, é verdade. Eu só poderia entrar no país um mês antes das minhas aulas começarem com visto de estudante. E você tinha planejado para, tipo... Quase 2 meses Quase meio de julho e suas aulas iam começar final de agosto. Sim. Então, tipo assim, não ia dar. E a melhor opção era realmente cancelar a passagem. E aí foi o que a gente fez, a gente cancelou a passagem, eu fui viajar. E aí, gente, aí não tinha mais o que fazer. Tipo, eu tava lá viajando e a gente tava tipo, agora aqui realmente é confiar em Deus e acreditar que, tipo, as coisas vão se resolver e vai acontecer tudo na hora certa. Isso foi assim... começo de junho, quando a gente descobriu isso, eu fui viajar, tudo. E aí eu tava no finalzinho, nos últimos dias da minha viagem. Já era tipo comecinho de julho, tinha passado mais ou menos um mês. Eu recebo a notícia de que eu consegui agendar a minha entrevista. Mas ela teria sido agendada pro dia 18 de agosto. E, gente, eu sei, na época eu pensava, meu Deus, como que eu tô reclamando tanto, né? Eu tinha que estar grata porque eu consegui agendar a minha entrevista, né? Só que qual era o problema do dia 18 de agosto? As minhas aulas começavam no dia 25. A gente tinha um orientation no dia 21, que são tipo 3 dias que eles fazem a orientação do curso e vão explicando um pouco. Que para o estudante internacional é muito importante, que você não tem ideia do que está acontecendo. Muito importante. E a gente mandou mensagem para a faculdade falando, olha, tipo, eu consegui agendar a minha entrevista para o dia 18 de agosto. Tipo, qual que é a situação, né? Porque o meu curso, ele só tem turma uma vez por ano. Começando uma vez sempre começa em agosto. Então, se eu não conseguisse entrar naquela turma, eu só conseguiria para agosto do ano que vem. E aí, tipo, eu comecei a me desesperar, né? Porque dia 18 de agosto eu faria a minha entrevista. Até eles aprovarem o meu visto, emitirem o meu visto, eu viajar, pegar o passaporte, chegar aqui,
já ia ter começado as aulas e eu, tipo, ia perder a deadline limite pra entrar na turma, né? Sim, a gente falou com eles e eles falaram, a gente entende a situação, realmente por conta das políticas migratórias está acontecendo isso com alguns estudantes. E aí eles falaram, só que se você não chegar entre 2 semanas do começo das aulas, a gente vai ter que defer sua application, que é jogar pro outro ano. E aí, de novo, o meu chão caiu, né? Eu tava viajando, eu lembro que eu chorava, eu tava em prantos, só que eu tava com esse mix de sentimentos, porque nessa altura do campeonato eu já tinha entendido que a gente tinha que confiar em Deus. Eu já tinha entendido, só que eu não sabia se, tipo, a vontade dele era aquela, e aí eu me desesperei, e hoje eu olho pra trás e eu falo, por que a gente se desespera tanto? Isso não foi só um ensinamento que eu tive durante esse processo, mas, tipo, é uma coisa que vai ficar pra minha vida. Por que a gente se desespera tanto com as coisas? Se a gente confiasse em Deus, tudo seria tão mais fácil. Tudo seria tão mais fácil, porque eu consegui adiantar a minha entrevista pro dia, sei lá, era 23 de julho. Tipo, quase um mês antes do que eu tinha agendado. Sim. E se eu soubesse que eu ia conseguir adiantar, eu não teria passado o dia inteiro na minha viagem. Eu tava viajando com a minha família, eu passei o dia inteiro chorando, arrumei maior confusão, tava triste, magoada, tipo, eu teria evitado tanto sofrimento se eu simplesmente tivesse aprendido a confiar em Deus. E aí foi mais um tapa na minha cara de tipo assim, você tem que confiar em mim, você precisa confiar em mim. Então, todo o processo que a gente passou foi um processo de realmente confiar em Deus, entregar tudo nas mãos dele. Lugares que, tipo assim, a gente não acessaria, mãos humanas não acessariam, ele pode acessar. Então, tipo, tudo que poderia parecer impossível pra gente, pra ele não era. E tudo que ele precisava era que a gente realmente confiasse nele. Então a gente falava, não, a gente confia nele. Mas aí quando acontecia uma coisa, a gente se desesperava. Então, tipo, a gente não tinha que ficar se desesperando, a gente tinha que simplesmente confiar. Sim. E eu, uma vez por todas, depois de fazer esse chororô, finalmente entendi isso. Finalmente entendi que a gente precisava confiar nele. E aí, como eu falei, passaram uns dias, eu consegui adiantar a minha entrevista praticamente para um mês antes. Eu fiz a minha entrevista e eu lembro que no dia da entrevista as situações estavam muito complicadas, né? Então eu falava com a pessoa que estava me auxiliando, que cuida de todo esse processo, está sempre trabalhando com vistos e tudo. Ela falava que, tipo, eles estavam meio rígidos e que poderia ser mais difícil. Só que depois de tanta coisa que eu tinha passado, eu tava com muita fé. E eu lembro que nesse dia eu só escutava uma música que era More Than Able. E escutem depois e veem a letra, que fala muito sobre fé, que tipo, com fé a gente pode tudo, com fé a gente pode chegar em lugares que a gente jamais imaginou que a gente ia chegar. Então eu tava lá na fila do visto, né, e eu só cantava essa música na minha cabeça, tipo, sem parar, eu cantava essa música. E acho que a fé é você ou tem ou não tem, no sentido de você tem que acreditar que Deus já preparou aquilo para você, sabe? Se você pedir no sentido de... Isso a gente aprendeu, né? Não é que a gente também soube desde o começo que é assim que funciona, mas se você pedir só como se alguém que quisesse muito, você provavelmente não vai receber. Deus vai mostrar para você que você não está pronto ainda. Então a fé é aquele sentimento de que você sabe que Deus já está preparando, que Deus já está te ajudando, e que ele vai te orientar, que ele vai te direcionar. Então, durante todo esse processo, pra gente foi um ensinamento realmente de aquela confiança que é incondicional. Ela não depende de se a situação tá boa, se a situação tá ruim. Você só fecha o olho e confia e sabe que Deus está no comando. Sim. Se os seus planos estiverem alinhados com os planos de Deus para sua vida e você tiver fé, pode ter certeza que tudo vai fluir perfeitamente pro bem. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Então, tipo, a gente acreditava nessa situação do waiver. Eu lembro que na minha oração eu falava, pai, até aqui a gente podia fazer. Até aqui a gente fez o que a gente podia. Eu fui atrás da documentação, eu fiz tudo que eu podia fazer, mas a partir daqui é só o Senhor. Porque todo mundo fala não, mas se o Senhor falar sim, é sim. Amém. E ele falou, então cá estamos. Mas voltando para a situação, aí eu consegui adiantar a minha entrevista, né, tipo, muito tempo antes. Eu fui pra entrevista, tava super nervosa. Eu peguei um cara abençoadíssimo, foi incrível, a minha entrevista foi perfeita. Ele me perguntou poucas coisas, foi super rápido. Só que, como ainda não tinha terminado, ele pega o meu passaporte e ele me entrega uma folha de volta.
E aí nessa folha estava escrito, o seu visto ainda não foi aprovado, porque blá 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 blá, processos regulatórios, por conta de toda essa situação com estudantes internacionais, eles precisavam checar as redes sociais. E aí naquele papel só tava uma orientação de que eu deveria abrir todas as minhas redes sociais. E naquele formulário que a gente preenche para ir poder tirar o visto, eu tinha já colocado o link das minhas redes sociais, eles já tinham pedido. Então, enfim. Basicamente foi uma camada extra de proteção que eles colocaram nesse processo de visto para estudantes internacionais, porque realmente estava tendo uns problemas lá, então eles colocaram essa camada extra. Então, quando a gente achou que, agora vai. Aí, de novo, então espera mais, porque tem que fazer o social media check. Exato. Aí tinha isso, e lá no papel tava escrito que poderia demorar até 2 semanas pra eles checarem as minhas redes sociais. E aí, a gente já tava com a data apertada. Tava melhor agora, porque eu tinha conseguido adiantar o meu visto quase 1 mês. Mas, 2 meses pra eles checarem, 2 semanas pra eles checarem as redes sociais. Até emitir o visto, até eu pegar o meu visto, já ia ficar em cima de novo, né? Sim. E aí ia atrapalhar todo o começo do semestre, porque ela não ia saber o que ela ia estar fazendo no começo, porque ela não ia ter ido pra orientation. A gente ia chegar aqui, mudar pro apartamento, assim, uma loucura. E, enfim, ia ser um caos. Ia ser um caos. Mas, de novo, Deus cuidou de tudo e acho que foram 4 ou 5 dias depois, eles aprovaram o meu visto e eu já consegui aí retirar, muito rápido. Então, acho que eu fiz a entrevista, dia 20 e pouco, sei lá, era 29, acho que era 29... 31. Isso, 31, era 31 de 31. julho. Eu fiz a entrevista dia 31 de julho, dia 12 de agosto eu fui buscar o meu visto. Pegou o passaporte. Peguei o passaporte, o visto, tudo. E dia 16 eu tava embarcando para os Estados Unidos e dia 17 eu cheguei. Então, a minha entrevista estava marcada pro dia 18 de agosto, dia 17 de agosto eu já tava aqui. Sim. Então, Deus é perfeito, gente. Ele não falha, ele não erra, ele sabia de tudo. E eu lá no hotel, me desesperando, minha mãe vai rir. A bicha me ligou assim, falando, lindo, acabou tudo. O que eu vou fazer? Já era! E isso ela já aprovada, tudo, mas realmente foram muitas barreiras. E eu entendi ela, porque é claro que eu também queria mais que tudo que ela estivesse aqui comigo. Para quem é estudante internacional sabe que a vida aqui às vezes é meio solitária. Eu já estava aqui fazia 3 anos, a gente estava num relacionamento à distância já fazia um tempo. Então, assim, pra mim também estava muito difícil, né? E muita expectativa. A gente só queria, que tudo se resolvesse logo. Mas, enfim, é o que eu falei, se eu soubesse que as coisas iam se resolver desse jeito, eu não teria me desesperado, não teria derramado o tanto de lágrima que eu derramei. Então, uma coisa que eu com certeza aprendi é pra gente confiar, a gente não deve se desesperar antes da gente entender o que tá acontecendo, sempre orar primeiro e ter certeza de que os nossos planos estão alinhados com o plano de Deus. Isso é o mais importante de tudo, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não é o que Ele quer. Então, a gente tem que sempre andar debaixo da direção dEle, da vontade dEle, do que Ele quer pra nossa vida. Então, a gente aprendeu muita coisa e isso com certeza foi uma maneira dele, todo esse processo que a gente passou, foram coisa atrás de coisa, sabe? Foi uma maneira dele nos preparar realmente pra gente entrar nessa etapa da nossa vida, né? Começar a morar junto e tudo, eu como mulher e ele como homem, a gente encontrar os nossos papéis e moldar nossa fé e aumentar nossa fé, elevar o nosso nível de vivência com Deus. Então foi muito, muito, muito importante e hoje eu olho, eu só tenho que agradecer porque ele foi realmente muito perfeito. Agora, amor, é você. E aí, assim, enquanto ela tava vivendo essa situação, enquanto a gente tava ansioso para saber se ia dar certo ou não, quando eu saí aqui de Oklahoma para as férias, eu fui passar as férias no Mississippi e eu já tava com a esperança, eu já tinha fé que ia dar certo. Então eu já meio que tinha visto um apartamento pra gente, tava meio que tudo acertado com esse apartamento. E quando eu saí pro verão, eu falei pra moça, vou fazer a application quando chegar a hora. E era basicamente isso. Aí o que acontece? Quando eu volto, no dia 1º de agosto, eu voltei pra Oklahoma. E eu ia chegar em 15 dias. Ela ia chegar no dia 17. A gente já tava com fé, ela tinha comprado a passagem. E ela ia chegar no dia 17. E nisso eu precisava arranjar um carro, porque ela ia precisar ir para a faculdade em Oklahoma City. Eu achava que eu tinha um apartamento e eu precisava arranjar um anel. Eu deixei ele tomando conta de toda essa parte.
Porque eu falei, você resolve os problemas daí, eu resolvo os problemas daqui. Sim. Tipo, eu quero um carro e um apartamento. Só isso que ela queria. E nisso eu tava planejando também como que eu ia pedir ela em casamento, né? Então, pô, nervoso e tal, como que ia funcionar isso. E, enfim, chegou dia 1º de agosto, eu achava que eu tinha apartamento, não tinha um carro e não tinha um anel. E aí, durante essas semanas, do nada o pessoal do apartamento sumiu. Não consegui entrar em contato com eles, eu fui no condomínio lá, que era um condomínio de casas, fui no condomínio, ninguém estava lá, não tinha ninguém da administração, bati na porta de vizinhos, os vizinhos falaram, a gente não tem ideia de onde o pessoal tá, e isso foi por 4 dias. 4 dias, isso era mais ou menos o dia 10 de agosto. Eu estava em pré-temporada no futebol, jogo bola aqui, então a gente treinando 2 vezes por dia, tá tudo muito corrido, e dia 10 de agosto não tinha ainda o apartamento, nem o carro, nem o anel de noivado. Aí, beleza. O que aconteceu foi que eu abri pro grupo da igreja, que eu tava procurando um carro, e aí um dos membros falou que queria vender o carro dele. Então lá pelo dia 12... Não, lembra que era pra você já vir do Mississippi com um carro e não deu certo? Esse é meu plano inicial, era que eu viesse do Mississippi já com o carro. Ele, tipo assim... Não deu certo. Não deu certo, ele viu um carro, tudo, não deu certo. Só que o carro era, tipo, o triplo do valor. Era muito caro o carro, pô, ia ser difícil de pagar as parcelas e tal. Então, enfim, chegou lá pelo dia 12 de agosto, arranjei esse carro, fui lá ver com o cara da igreja, e era um carro, assim, 3 vezes mais barato do que era. Esse carro do Mississippi, como eu queria. Pequeno, porque eu não queria pegar um carro grande para ela. Ela é muito grande, ela tem 1,5 m de altura, então eu queria um carro que fosse fácil para ela dirigir. Sim. E, enfim, arranjei o carro lá pelo dia 12 e aí facilitou um pouco para correr atrás das outras coisas, como o apartamento e o anel. E aí eu consegui o apartamento, acho que foi no dia 14. No dia 14 o meu pastor me ligou e falou, eu acho que eu achei um apartamento. Aí eu fui lá visitar no dia 14, no dia 15 fechei o apartamento. E eu chegava tipo dia 17. Eu chegava no 17. Ele ela tinha me que ligava, ver cama. Ela me ligava e falava, tá tudo pronto aí, né? Ele não me falava. Sim, tá tudo beleza, pode chegar. E aí, enfim, chegou no dia 15, consegui fechar o apartamento e ainda eu precisava fechar o anel. Eu precisava encontrar o anel, não sabia qual anel. Tinha uma questão do tamanho também, porque o tamanho dela no Brasil era o 5, só que aqui era diferente, então também não sabia como... Não, calma aí, meu tamanho no Brasil era o 10. 9. Era 10? Sei lá, eu já nem lembro qual é o meu tamanho do Brasil. Era 9 ou 10? Era 10, era 10. Era 10, e aí aqui 10. Muda, entendeu? Aí uma confusão. É 10, isso. Era 10. Então, no dia 15, que era uma sexta-feira, eu precisava arranjar o apartamento, que eu fechei o apartamento, e o anel. Aí eu fui para uma cidade aqui do lado, que eu passei o dia inteiro fazendo ligação, fui em todas as lojas aqui da cidade, não é uma cidade muito grande, mas enfim. E aí fui para uma cidade vizinha, consegui arranjar o anel, não era o tamanho dela, porque não tinha pronta entrega o tamanho dela. Não, meu tamanho aqui é 3, gente. É pequeno. Capaz que vai ser 2,5 ainda. É bem pequeno. Então não tinha o tamanho dela, fui para a cidade vizinha, no final das contas consegui o anel e montei a surpresa. E eu acho que foi muita emoção para ela, porque o que eu planejei foi que quando ela entrasse no apartamento, eu ia fazer o pedido. E acho que foi muita emoção para mim também, né? Porque... Foi uma loucura, caramba, gente. Quase que eu não consegui falar, viu? Não, porque o que aconteceu? A gente pode gravar um outro vídeo contando especificamente desse dia, né? Mas assim, o que aconteceu foi, eu cheguei, eu tinha me mudado de país, e no mesmo dia eu fiquei noiva, e no mesmo dia... Então, é porque a gente não queria morar junto sem estar casado, né? Porque quando você noiva, você ainda não é casado, então você ainda não fez uma aliança com Deus. Então a gente não queria morar junto antes da gente estar casado oficialmente. E aí a gente teve que fazer um negócio que não é muito comum. A gente noivou e casou no mesmo dia. Literalmente. Então, basicamente, lá pelas 11 da manhã foi quando eu ajoelhei e pedi ela em casamento. E lá para 7 da noite. E às 7 da noite eu chamei o pastor, a mãe dela estava aqui. A gente casou aqui, inclusive, nesse parque. E foi nesse parque, então a gente casou. O pastor abençoou a nossa união. Uhum. E então a gente noivou e casou no mesmo dia. Não é uma coisa que você vê muito dia. comum.
Mas é porque tinha que ser assim, gente, não tinha como. A gente ainda vai casar, só que diante de Deus, que é o que importa mais pra gente, a gente quer fazer uma super festa, mas... oficialmente casado. O que importa realmente era que a gente fizesse isso, porque não fazia sentido. A gente passou por todo esse processo, não fazia sentido a gente desrespeitar, tipo, os mandamentos Aquele de Deus. Que permitiu que tudo acontecesse. Não fazia o menor sentido. Então, se as coisas aconteceram desse jeito, era pra acontecer assim. Então, por isso que a gente fez isso e foi perfeito, tipo, não me arrependo nada. E acho que tudo mostra como o tempo de Deus é perfeito, porque mais ou menos 5 anos atrás, quando eu comecei a pensar em me mudar, claro que a gente estava no começo de namoro, mas a gente falava sobre isso. Só que olhando para trás, a gente não tinha a mínima possibilidade de conseguir viver essa bênção hoje, em termos de maturidade, de comprometimento um com o outro, estabilidade emocional. A gente não estava pronto. Hoje a gente mora junto aqui. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou agora. Eu me sinto realmente completo com ela aqui. E a gente não estava pronto para viver isso. Sim. E Deus nos preparou, mostrou que era no tempo dele, mudou a rota porque a gente não estava considerando Oklahoma e do nada, Oklahoma é uma opção e Oklahoma deu certo. E tudo foi um processo, né, desse tempo, assim, a gente foi... ele foi moldando a gente aos poucos, então 1 ano antes, mais ou menos, de eu realmente me mudar, a gente tomou a decisão de viver em santidade, porque a gente não vivia em santidade antes, então... O Espírito Santo incomodou a gente tomou essa decisão e foi aos poucos assim que a gente foi tomando decisões e abrindo mão de várias coisas que eram da nossa vida do mundo para fazer parte da vida agora que a gente tem com Deus. Então, coisas que realmente não encaixavam mais, a gente precisava abrir mão, precisava mudar. E isso foi acontecendo, então ele foi chamando a gente, tirando algumas coisas que a gente gostava, porque não faziam sentido e não agradavam a ele. E foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Claro que não foi um processo fácil, mas com certeza, assim, foi do jeito que tinha que acontecer. E eu não me arrependo nada, inclusive eu agradeço todos os dias porque a gente tomou essa decisão, porque aproximou a gente como casal. Sim. E fez a gente entender as coisas de outra maneira. Então... Basicamente o que a gente ouve como jovens crescendo e entrando na vida adulta é que a gente tem que aproveitar ao máximo e tem que realmente colecionar memórias e tal, e muitas vezes a gente interpreta isso de uma maneira meio equivocada, sabe? Então, quando a gente tomou essa decisão de viver em santidade e se abster um do outro, foi uma coisa que foi totalmente em contramão tudo que a gente já tinha ouvido e foi com certeza a melhor decisão que a gente tomou como casal, além de se casar, né? Porque isso não foi uma decisão... Foi como casal, né? Mas enfim. Sim. Então, realmente me ajudou a enxergar a Isabela de uma outra maneira, sabe? Afastar da carne, afastar dos meus impulsos como homem, meus desejos. E... Não, foi a melhor coisa. Foi muito bom. Tipo, a gente não... Foi difícil, mas é a melhor coisa que a gente poderia ter feito. E isso para várias coisas, né? Várias coisas Deus foi tirando da nossa vida. Um exemplo é a música que, tipo, a gente escutava. Então, tipo, a gente gostava muito de sertanejo. Eu parei de escutar, acho que, sei lá, quando faz... Foi a última vez que eu escutei algo assim, nesse sentido. Então faz muito tempo e Deus foi tirando. E foi algo que ele foi incomodando em mim. E uma coisa também que a gente aprendeu muito é a gente não tentar impor as coisas para outra pessoa. Querer que a outra pessoa faça igual a gente fez. Então Deus às vezes falava comigo primeiro, às vezes falava com ele primeiro. E não fazia sentido eu querer impor as coisas para ele. Desse jeito não funcionava. Então uma coisa que a gente aprendeu eu como mulher principalmente, interceder pela minha casa, interceder pela minha família. Quando eu quisesse que alguma coisa mudasse, era joelho no chão. Em vez de querer bater boca e impor as coisas para ele, me ajoelhar e pedir para Deus e para que ele agisse. Assim funcionou. Então um exemplo da música sertaneja era eu parei de escutar primeiro essas músicas e aí eu queria que ele parasse também, eu não queria que ele escutasse de jeito nenhum, e quando eu abordava ele desse jeito, as coisas tipo não funcionavam. E aí eu entendi que tipo, se eu começasse a orar, talvez as coisas iam mudar. E aí meu joelho no chão, orei. O que aconteceu? Parei de escutar música sertaneja. E assim, tem até, se você pensar, tem letras que nem são tão ruins, sabe? Que não pregam aquilo que a gente quer combater. Isso é uma coisa que Deus incomodou a gente, né? Tipo, cada um Deus tem incomoda o seu processo. cada um com aquelas coisas que você precisa deixar
de lado para que Exato. você possa seguir o caminho dele. Sim, E só com a um música exemplo. sertaneja foi isso, sabe? Porque estava muito associada com bebida, eu fumava antes, então... Opa! Então eu tive que deixar isso de lado, porque me remetia a essa minha vida antiga, sabe? E quando eu abandonei a minha vida para seguir a vida que Jesus queria para mim, aquilo não tinha mais espaço na minha vida. Então deixei a música sertaneja de lado, hoje não escuto mais, não lembro a última vez que eu escutei. E assim, era uma coisa que estava muito presente, fazia parte da minha vida, todos os dias, quase 24 horas por dia eu estava escutando. Então é só um exemplo de que Deus incomoda cada um de uma forma diferente. Sim. Com café já foi para mim, eu já tive que parar café porque eu estava tomando muito café, dependendo muito de café. Então cada um ele trabalha de uma forma diferente, ele fala com cada um de uma maneira especial. Saber escutar o Espírito Santo, saber escutar a voz de Deus é o mais importante de tudo. Então, às vezes, no silêncio tem diversas maneiras e como a gente falou, cada um, ele fala de um jeito, é individual com cada um. Às vezes ele fala primeiro com um e depois ele fala com outro. Então, o que a gente faz hoje é orar muito um pelo outro e também colocar em perspectiva, né? Às vezes acontece alguma coisa, tipo... Eu falo pra ele, olha, eu tô sentindo isso, e aí ele vê se, tipo, eventualmente, quando passar os dias, tipo, vai incomodar ele também. Então, é assim que a gente faz hoje, confia tudo, absolutamente tudo nas mãos de Deus. Então, hoje a gente já vive outras coisas, a gente continua colhendo frutos de muita oração. E tem sido incrível, então a primeira coisa hoje, quando a gente pensa em se desesperar, é a gente confiar em Deus, né? A primeira coisa que a gente faz, então, tipo... Jejuar, orar e entregar tudo nas mãos dele, confiar que ele tem o melhor pra gente sempre. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso testemunho. A gente tem muitas coisas pra falar ainda, muitos assuntos pra abordar e por isso esse canal está oficialmente estreado com esse vídeo. E a gente vai ter vídeo onde eu vou falar sozinha, ele vai falar sozinho. A gente vai mostrar bastante da nossa rotina, vai trazer alguns pensamentos que a gente tem. E eu espero que vocês tenham gostado. E isso, se Deus fez isso na nossa vida, Ele pode fazer na vida de vocês também. Basta vocês confiarem e entregarem tudo nas mãos dele, que os planos dele são melhores do que os nossos. Amém. E fazer uma oração. é isso. A gente quer orar por vocês agora, então... Senhor meu Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor é grande, Pai, o Senhor tem os planos perfeitos para a nossa vida, mesmo quando a gente não faz nem ideia que eles são planos para a nossa vida. E nós só pedimos que o Senhor nos capacite para confiar em Ti, confiar na Tua obra maravilhosa. E a vida é muito melhor contigo, Pai. Nos afasta de tudo aquilo que nos desvia do Teu caminho, Pai, para que a gente possa viver em comunhão contigo. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, nós pedimos e agradecemos por tudo isso. Amém. Amém. Tchau!